Vamos nos colocar de pé e abrir a palavra. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Queremos convidar você que está em casa, acompanhando este culto pela transmissão, para também abrir a palavra. Quando abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. E a expectativa certa do nosso coração deve ser sempre de pedir a Ele que esse falar seja receptivo, entendido por nós, porque essa também é a promessa do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, aleijado de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Leiam comigo do 4 até o 6, vamos lá. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, fazendo o quê? Saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo, viu esse homem andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele aquele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu, atônito, para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Juntos o verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vamos interromper a leitura aqui no versículo 16, mas eu queria que você pulasse a sua vista aí para o capítulo 4, que está logo aí na página seguinte. E vamos ler juntos apenas o verso 12. Verso 12, vamos lá? E não há salvação
em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos mais uma vez? Bem bonito, bem forte. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Pode assentar. Mantenha sua Bíblia aberta. Nessa noite especialmente, rogo a você que acompanhe no texto bíblico este quadro tão maravilhoso, essa palavra tão preciosa. Nós cantamos aqui ainda há pouco: Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Vamos juntos? Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Vem inundar, diga, vem inundar o meu coração. Vem inundar o meu coração. Esta é uma petição importante. Esta é uma oração necessária. Este é um pedido e uma súplica que, como nós já ouvimos aqui nessa noite, está dentro da vontade de Deus, quando Cristo diz: pedi e dá-se-vos-á. E dá-se-vos-á, buscai e achareis. Santo Espírito, vem inundar o meu coração. Espírito do Trino Deus, opera em nós, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Essa é uma oração que eu preciso fazer, que você precisa fazer, porque é através da resposta a essa oração que nós somos construídos, amadurecidos, cuidados, tratados, curados pela operação graciosa do Espírito Santo de Deus. Então eu queria pedir para você fazer essa oração comigo, porque eu também quero fazê-la. Para você pedir a Deus: Santo Espírito, não só és bem-vindo nesse lugar, mas vem inundar meu coração, encher o meu coração. Você que nos ouve à distância, pode fazer isso também. O Senhor está em todo lugar, em toda parte. Deus Espírito Santo está presente também na dimensão completa, ampla e plena da sua atuação no meio do povo de Deus, dos que são filhos de Deus. Curve a sua cabeça e peça então ao Senhor uma mensagem para o seu coração, e uma mensagem para o coração do seu irmão, da sua irmã, daquela que está com você, que está do seu lado, que está presente aqui, que ouve a palavra agora e quem sabe ouvirá depois através da gravação, da divulgação, para uma operação transformadora e preciosa. Te louvamos, Senhor, nos prostramos mais uma vez diante de Ti e rogamos sim a operação, a presença, o agir, o impacto, o toque do Teu Santo Espírito. A palavra não pode ser recebida, compreendida e aplicada na nossa vida se não for por um dom, uma graça, uma ação, uma ministração, uma realidade trazida espiritualmente no poder do Teu Santo Espírito. Rogamos, pois, esta palavra aos nossos corações e o renovo do Senhor das nossas forças físicas, emocionais e espirituais, e que o Senhor repreenda o inimigo e toda a sua estratégia maligna contra a Tua palavra, que ele não tenha lugar para operar, para agir e para distrair a mente e o coração, mas sejamos receptivos à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Meu irmão,
eu quero pedir que você projete para nós aquele quadro que traz o tema do mês de dezembro. Será que está fácil aí? Era para ser projetado no início do culto. Mas se você não tem, nós vamos deixar para um próximo momento. Mas o nosso tema está ligado à boa nova de grande alegria. Boa nova de grande alegria. Nós estamos pensando naquilo que está lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando o Senhor traz aquela palavra, aí, ó, conseguiu, graças a Deus, está aqui, né? Vamos ler todos juntos? Cristo, a nossa alegria. Vamos de novo? Cristo, a nossa alegria. Lucas 2, 10 e 11, a palavra dos anjos aos pastores. Não temas, porque eu trago a vocês uma boa nova que é de grande alegria, e será para todo o povo. Vamos ler juntos? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Diga: grande alegria. Grande alegria. Mais uma vez, grande alegria. Ok, pode tirar aí. E volta para João, para Atos, capítulo 3. Boa nova de grande alegria. Essa boa nova de grande alegria chega através do anúncio dos anjos, se torna realidade no nascimento do Filho de Deus. Os evangelhos vão tratando de toda a história de Jesus, a sua vida, o seu ensinamento, o treinamento com os seus 12 discípulos e com os demais que também estavam no número dos seus discípulos e seguidores, o cumprimento das profecias, a sua morte vicária, substitutiva, em favor de todos aqueles que vierem a nele crer, a sua ressurreição. E Atos dos Apóstolos vai nos contar a continuidade dessa história. A história da igreja agora continuando o anúncio dessa boa nova de grande alegria. Esse texto nos mostra um dia de surpreendente alegria na vida de uma pessoa anônima, de uma pessoa que não era considerada como importante e nem digna de menção no tempo em que esse acontecimento está ocorrendo. Um dia de surpreendente alegria. Você já foi surpreendida por uma alegria inesperada? Alguma coisa com a qual você não contava, você não esperava, e de repente, quando você já achava que não podia acontecer, aconteceu. Eu sei que todos nós temos relatos assim, as coisas comuns do dia a dia da vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, e que de repente somos surpreendidos por uma alegria, mas essa alegria está contida, limitada à dimensão humana. Às vezes é a aprovação no vestibular, a aprovação em um concurso, uma promoção na empresa, algo novo que acontece no seu trabalho, no seu emprego, no seu negócio, na sua vida, e de fato são alegrias pequenas, limitadas, mas que fazem parte também da consolação e da ação de Deus no dia a dia da nossa vida. Mas o personagem desse texto, ele é surpreendido por uma alegria que é de fato a alegria com A maiúsculo, no sentido que a palavra de Deus nos fala a respeito da ação de Deus na nossa vida. Porque, e eu quero que você olhe para o texto, nós temos aqui, dentro desse contexto precioso desses 2 capítulos de Atos 3 e 4, vários personagens que estão envolvidos na história. Pedro e João, discípulos de Jesus, agora apóstolos enviados à pregação do Evangelho. Nós temos
as autoridades religiosas em Jerusalém, que ainda continuam perplexas, preocupadas, agindo de uma maneira totalmente contrária ao propósito de Deus, pelas coisas que estão acontecendo. Mas nós temos a história de um homem, e eu queria que você preste atenção nesse detalhe. Um homem que não tinha quaisquer expectativas na sua vida. Diz o texto que Pedro e João subiam ao templo para a hora 9ª da oração. Pedro e João já passaram pela experiência gloriosa de estar com Jesus, já são agora portadores da palavra do Evangelho, mas eles ainda estão na prática judaica dos horários de oração que aconteciam no templo. Mas eles iam orar. É importante nós notarmos, e você olha para o versículo 42 do capítulo 2, que nos é informado que esses convertidos, no começo da caminhada da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Temos ricos ensinamentos aqui. Pedro e João, apesar de ainda não estarem muito claro para eles como será a arrancada da igreja para o mundo gentil, para sair agora fora do contexto apenas dos judeus de Israel e ir a todas as nações da terra, mas eles prevalecem e perseveram na oração. A aplicação preciosa para nós aqui já é muito clara. Participar do tempo de oração, da hora de oração, do movimento de oração, da caminhada de oração da igreja é algo imprescindível para a caminhada da fé e para a busca da maturidade em Cristo. Mas o versículo 2 diz que quando eles estavam entrando no templo, era levado um homem. Qual é a descrição desse homem? Coxo de nascença, o qual todos os dias eles punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Pensa comigo na triste realidade das pessoas invisíveis. Você já pensou que em todo tempo, em toda sociedade, há pessoas invisíveis? Este homem era levado, ele não podia andar, coxo de nascença, com uma incapacidade física absolutamente limitadora. Alguém, não sei, quem sabe seus familiares, quem sabe alguns amigos, tomavam esse homem, carregavam-no e colocavam na porta do templo. Ali era um lugar de passagem constante de pessoas. Todos nós conhecemos essa história de gente que vai aos lugares onde há mais movimento, onde há mais gente, é levada também, é colocada ali para pedir esmola, para pedir um socorro para viver. E esse homem não tinha nenhum controle sobre a sua vida, sobre os propósitos, sobre nenhum sonho, sobre o que ele podia fazer, porque o negócio dele era ser colocado ali, pedir uma esmola, no final do dia, quem sabe alguns que tivesse um pouco de compaixão, ou até um hábito de dar alguma coisa, ele voltava para casa, quem sabe conseguia o sustento para aquele dia, mas tinha que voltar no outro dia. Pessoas invisíveis, pessoas que trabalham arduamente, pessoas que vão e vêm na batalha da vida, pessoas que muitas vezes estão ali. Todo mundo passa, mas ninguém vê. E nós temos na história do Novo Testamento vários episódios assim, que nos mostram a compaixão de Jesus e a graça de Deus sendo direcionada justamente para esse tipo de pessoas. Se você abrir Lucas capítulo 15, você vai ver uma descrição muito simples, muito clara, mas muito expressiva. Aproximavam-se de Jesus os publicanos, os pecadores, aqueles que eram tidos como nada, ninguém, marginalizados da sociedade e de todas as coisas. Nós precisamos
a aprender a respeito do chamado de Cristo, para olhar mais para esses que são invisíveis a uma sociedade discriminadora, uma sociedade injusta e cruel, que muitas vezes não dá condição de uma vida digna àqueles que são invisíveis. Ele estava lá para pedir esmolas. Diz o versículo 3, que esse homem viu Pedro e João. Preste atenção, Pedro e João vão entrar no templo para cumprir a tarefa da oração da hora nona. Eles estão, quem sabe, preocupados com o tempo, tinha que chegar no horário certo para começar aquele momento de oração. Todos nós sabemos o que é isso. Quantas vezes vamos a um compromisso, temos um compromisso, temos alguma coisa, olhamos para o relógio, e justamente naquela hora alguém toca a campainha da casa, encontramos alguém que quer conversar e nós estamos preocupados, ansiosos, e damos uma rápida olhada, ou nem olhamos, ou já descartamos a pessoa. Mas diz o texto que este homem, ele viu Pedro e João entrando no templo. Esse coxo, a porta formosa do templo, ele via as pessoas. Ele não era cego, ele era coxo. Ele via todas as pessoas que entravam. Eu creio que por esse costume de estar ali há tanto tempo, ele até conhecia a aparência, a barba, o jeito do cabelo, a altura das pessoas que entravam. Ele as via e pedia a elas alguma coisa, mas elas não o enxergavam. Com certeza a grande maioria nem mesmo atentava, eles sabiam, tem um homem ali que pede esmolas, mas ele está lá há tanto tempo, nós o conhecemos há tanto tempo, é aquele homem, vai ficar ali até um dia não vem mais, porque morreu. Ele viu Pedro e João, mas acontece uma surpreendente alegria nesse momento, porque diz o texto que Pedro viu aquele homem. Pedro viu. Versículo 3. Versículo 4, né? Pedro, fitando aquele homem, diz para ele o quê? Olha para nós. Olha para nós. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. O texto nos informa isso no versículo 8 do capítulo 4. Cheios do Espírito Santo. Estão naquele momento posterior, dias posteriores ao Pentecostes, ao derramar da graça de Deus. Estão sendo direcionados por Deus para enxergar o que está acontecendo à sua volta. Eles olham e veem esse homem pedindo a esmola. Os que são de Cristo têm visão para enxergar. Os que são de Cristo e estão debaixo da graça do Espírito Santo de Deus, tem esta visão sensibilizada para ver a necessidade, para enxergar os invisíveis deste mundo, para compreender que a graça de Deus é ampla e suficiente para abrigar e para abençoar as pessoas que o buscam. Olha para nós, imagina o espanto daquele homem, porque nunca ninguém havia falado com ele. Quando o máximo de compaixão que ele esperava era que uma moedinha caísse na sua bacia, na sua cuia de pedinte. Mas ele agora olha para esses dois discípulos de Jesus que vão entrando. E diz o texto, Lucas nos informa, que ele olhava não de uma maneira qualquer. Como é que ele olhava? Atentamente. E o que ele esperava? Receber alguma coisa. Qual é a expectativa da nossa vida, do nosso coração? Este homem estava ali tão acostumado com essa necessidade de ser um pedinte público, de não ter nenhum horizonte, nenhuma possibilidade para a sua vida, tanto que mesmo quando acontece algo incomum, de alguém entrar no templo, parar
e pedir a ele que olhasse e dar atenção a ele e conversar com ele, a única coisa que ele espera é receber alguma coisa. E essa também é uma aplicação importante para a nossa vida cristã. O que é que nós esperamos? Qual é a nossa expectativa? Nós temos dito isso aqui repetidas vezes, quando nós comparecemos para adorar a Deus, quando nós somos movidos para envolver numa obra que visa a glória de Deus, a expansão do reino, o trabalho missionário, qual é a expectativa que nós temos? Nós ouvimos ontem na mensagem preciosa do pastor Ronaldo Lidório, aqui pelo vídeo, ele dizendo que quando nós somos convencidos do poder soberano de Deus, da certeza que Ele tem o controle de todas as coisas, de todas as situações, quando nós cremos verdadeiramente na palavra que nos afirma que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos, todas as coisas, que Ele conhece individualmente cada um de nós. E se você estava aqui ontem e se lembra, Ele disse, duas coisas nós temos: descanso, diga descanso, e esperança, expectativa. Porque nós sabemos que poderemos, pela graça de Deus, descansar no fato de que Ele é Senhor da vida e Senhor de todas as coisas, e portanto também podemos esperar uma atuação diferenciada, especial, uma surpreendente boa nova de alegria para a nossa vida e para a nossa jornada cristã. Mas este homem não tinha outra expectativa. Ele esperava apenas uma esmola. Ele esperava apenas um socorro financeiro para aquele momento. Versículo 6. Olha comigo, Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, anda. Que palavra surpreendente. Pense bem você no lugar daquele homem, como é que você receberia destes homens na porta do templo, dizendo para você que eles têm algo que você não pediu, que você não esperava, mas que na verdade é tudo aquilo que lá no mais profundo da sua alma você aguardava e esperava um dia acontecer, e agora está acontecendo. Não possuo nem ouro nem prata, o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Mas aquele homem está perplexo, aquele homem está assustado, aquele homem talvez viva um momento de uma intensa luta emocional dentro do seu coração, e ele recebe essa palavra, e Pedro vai mais à frente, diz o verso 7, estendeu a mão e tomou o homem pela mão e o levantou. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que esperam em Deus, agem, tomam uma atitude, buscam da forma como creem, de fazer em nome do Senhor um ato de coragem, de fé e de esperança. Ele toma esse homem pelas mãos, acontece imediatamente, diz aqui o versículo 7, que aquele homem vê os seus pés, joelhos, tornozelos se firmarem, e então, versículo 8, de um salto, ele se põe de pé, e o milagre se realiza. Pensa comigo, meus irmãos e irmãs, nova de grande alegria. Diz o texto que este homem tinha essa deficiência desde o seu nascimento, passava por uma situação, e eu fico a pensar quantas vezes os próprios discípulos estiveram ali no templo, quantas vezes Jesus esteve ali ensinando, e este homem não teve o privilégio de conhecer Jesus. É interessante isso. Os seus amigos ou familiares que o tomavam pela mão e punham na porta do templo, não foram como aqueles amigos do paralítico lá de Marcos, não é? Do Evangelho de Marcos, que levaram o paralítico a Jesus, que não deixaram de
prevalecer até no momento que não dava para entrar na casa e tiraram as telhas da casa para descer aquele homem. Já os amigos deste aqui só tinham também uma expectativa de levá-lo para receber esmolas. E também eu vejo aqui um ensinamento que todos nós, quando nos deparamos com essas pessoas invisíveis, com as pessoas carentes, com os necessitados, com os sofridos do mundo, nós devemos pensar que a primeira coisa e a mais necessária é fazer com que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo. Este homem se levantou. E tem um detalhe interessante aqui. Versículo 8. Se pôs em pé, não é um milagre à prestação. Não é um milagre que cura primeiro o joelho, depois o tornozelo, depois os músculos. Ele se põe em pé e começa a andar. E o que diz logo depois? Ele entrou com eles no templo. Repita comigo. Ele entrou com eles no templo. Mas onde ele ficava antes? Na porta. E a porta era a porta formosa. Se você pesquisar, você vai ver que o templo em Jerusalém, principalmente desse tempo aqui, já reconstruído por Herodes, tinha portas maravilhosas. Os pesquisadores da época dizem que essa porta era um portal de altura muito grande, provavelmente com mármore e com pedras especiais importadas de longe. Era tão bonita, aliás, a sua estrutura maior era de bronze, vindo do lugar que produzia bronze naquela época, e quando o sol batia, aquilo brilhava, polido, maravilhoso. A porta formosa, mas um homem coxo está à porta formosa, e ele nunca vai além da porta. Os que o tomam, levam até a porta e trazem de volta. Mas quando Jesus se encontra e toca a vida desse homem, através dos seus apóstolos, ele agora não está mais na porta, ele entra no templo para glorificar e bendizer a Deus. O Senhor sempre convoca e ensina aos seus discípulos que nele eles poderiam crer e esperar coisas ainda maiores do que ele havia feito, e isso se cumpre na vida dos apóstolos. Mas para este homem é uma experiência maravilhosa, porque agora ele não está mais somente na porta, ignorante do que acontece dentro do templo, se sentindo à margem da bênção de Deus, mas agora ele está curado, transformado. Ele entra cheio de louvor e gratidão no seu coração. Ei! Não fique à porta somente. Quantos na vida cristã, quantos na caminhada cristã, o máximo que consegue é vir até a porta. Isso no sentido de mesmo estando presente no culto, numa reunião, no momento de adoração, mas o coração está fechado, a alma está angustiada, os raciocínios mentais impedem de compreender, de abrir-se para receber o toque poderoso de Deus que restaura. E portanto, ficam à porta, coxos, claudicantes. Uma certa vez ouvi de alguém que havia sido um homem comprometido com Jesus, inclusive havia se envolvido com a pregação do Evangelho, e ele começou a dizer tudo aquilo que ele já havia feito, todos os lugares onde ele foi pregar e tudo mais, mas depois ele me disse: mas hoje eu estou desviado, eu estou caído, eu perdi toda a minha alegria. E eu disse para ele: não é necessário que permaneça assim, porque a palavra do Senhor diz que há esperança de restauração, de renovação, de mudança. E mesmo que tenhamos ido por caminhos tão desviantes, tão tortuosos, tão terríveis, a graça do Senhor se manifestou salvadora. O apóstolo Paulo escreve a Tito para nos educar e nos trazer de volta
a caminhada com Cristo Jesus. Pedro e João disseram para o coxo: olha para nós. Mas o texto é interessante, e mais uma lição para o nosso coração, é que tem um momento de olhar e tem um momento de não olhar. E no mesmo texto nós vamos ver Pedro tendo que se dirigir a outros personagens e falar: não olhe para nós. E esta é uma dimensão preciosa do ensino que o Senhor quer trazer para nós, porque tão logo este homem entra no templo saltando e louvando a Deus, uma multidão imensa entra também atrás e começa um alvoroço, e eu imagino que as autoridades do templo, os fariseus, os sacerdotes, o capitão do templo, porque no capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer isso, até o capitão que tinha soldados no templo, entra porque alguma coisa está acontecendo, uma multidão está ali. E no versículo 11 diz que este homem curado agora se apega a Pedro e João. A multidão corre atônita, cheia de expectativa, vai para o chamado pórtico de Salomão, que também era uma porta preciosa, que dava entrada a um espaço ali no pátio do templo. E Pedro agora percebe que a multidão está tirando o foco de Jesus para colocar nele. E em João, versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão maravilhados por isso? Por que vocês estão fitando os olhos em nós, como se fosse nós que tivéssemos realizado esse milagre? Não, vocês precisam olhar para Jesus. E aqui, meus amados e amadas, nós vemos a grande diferença da boa nova ser conduzida por aqueles que de fato compreendem que nós não temos nada fora de Jesus, e que nós não somos nada senão meros instrumentos na sua mão, porque esse era o momento de Pedro e João levantarem um grande movimento em torno deles. Esse era um momento em que eles podiam proclamar o poder que eles receberam de Jesus e dizer: agora vocês vão nos seguir. Nós vamos fundar uma religião, nós vamos fundar um movimento, sei lá, nós vamos nos reunir fora agora do templo, nós vamos agora fazer algo que vai alcançar toda a terra. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, sabe que a única coisa que levanta os paralíticos, que põe de pé os prostrados, que restaura o coração humano caído, é o nome poderoso de Jesus, o seu sacrifício por nós na cruz. E por isso ele aproveita essa oportunidade para pregar uma mensagem maravilhosa, centrada em Cristo Jesus, e a mensagem de arrependimento. Versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Pedro com certeza se dirige também a este homem curado, que está apegado com eles, que sente uma alegria tão imensa, que tem uma transformação tão preciosa no seu coração, que ele não está nem um pouco preocupado de voltar para casa, de anunciar para a sua família o milagre maravilhoso que Deus fez, mas ele está ali ouvindo essa palavra, e diz o texto que a palavra é abençoada por Deus. Versículo 4 do capítulo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, e o número foi a quase 5.000. Se você olhar no capítulo 2, você vai ver no dia da manifestação do Espírito Santo, 3.000 se convertem a Jesus, e agora no templo 5.000 recebem também a boa nova de grande alegria. E nós precisamos nos alegrar em Deus pelo fato de termos também sido alvos da boa nova de grande alegria. E aprender que nosso olhar deve estar tão somente voltado para Jesus. E aqui
Pedro coloca um dos textos mais preciosos, todos os são, mas que destacam essa singularidade do Evangelho da Cruz, quando no versículo 12 do capítulo 4, que nós repetimos aqui, ele diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Surpreendente alegria, maravilhosa alegria na vida de um homem que já não esperava nada da sua vida. É sempre assim. Quando está presente o poder do Evangelho, quando homens e mulheres de Deus buscam estar transbordando em graça, em misericórdia, em amor pelo Senhor e em compromisso com a sua palavra, Deus nos surpreende maravilhosamente, preciosamente. E esta verdade registrada nas páginas das Escrituras precisa ser espalhada, comunicada, levada a outros nesse tempo tão difícil que todos nós temos vivido, quando vemos as coisas caminhando rapidamente para algo que mais e mais afastam homens e mulheres de Deus, arrebentam com famílias e com relacionamentos, nesse tempo em que este mundo tenebroso manifesta sua face escura e dolorosa, levando muitos à perdição. Nós precisamos fazer brilhar a luz de Cristo em nós e o poder do Evangelho. E para isso nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Nós precisamos pedir que Ele conduza os nossos passos e encha a nossa vida. Queria convidar você para ficar de pé, para nós cantarmos essa doxologia. Projeta para nós, por favor, meu irmão. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. E o pedido é: quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Esta é uma oração que precisamos fazer para todo dia, para sair para o trabalho, para sair para o trânsito, para sair para a vida, para entrar em casa, para se relacionar com a família, para estar no contexto da jornada da vida. O Espírito Santo, disse Jesus, vos guiará a toda a verdade. Vamos cantar? Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. É a nossa oração nessa noite, Senhor. Que haja espaço na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, para sermos surpreendidos, surpreendidas
como este homem coxo foi na porta do templo naquele dia, com a presença dos enviados do Senhor, cheios do teu Espírito para operar não apenas o milagre da cura física, mas a salvação eterna, a restauração de alma, porque certamente ele estava no meio daqueles convertidos que agora têm uma nova história para viver debaixo da graça do Senhor. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, nesta noite nós te rogamos que todo aquele e toda aquela que ainda não tomou a decisão da entrega submissa em tuas mãos, possa receber este toque iluminador do teu Espírito Santo e fazer a grande e preciosa entrega da vida perante o Senhor. Continuamos a te rogar, Espírito do eterno, do trino, do glorioso Deus, opera em nós, quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. É a nossa oração, com plena convicção e cheios de gratidão por aquilo que o Senhor é, pela obra que o Senhor já fez, estás fazendo e vais fazer na nossa vida, para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém, amém. Levanta a sua mão direita, com firme convicção de fé, e diga: Senhor, eu quero receber a tua alegria. Jesus Cristo, o Salvador, é a minha alegria, a minha fonte, a minha esperança, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. A graça de Jesus, o Senhor, o amor, o resede precioso de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença, a doçura, o bálsamo do Espírito Santo, repousem sobre vós, amados e amadas do Senhor. Surpreendam cada um, cada uma, com uma alegria que vai além de toda alegria humana, e vos guarde para o Senhor e o seu reino. Amém e amém. Vamos em paz, Deus nos abençoe. Vamos participar do chazinho da comunhão lá na saída.